vencer. Isso significa, provavelmente, um bom jogo. A expectativa de todos nós, a sua aí. Para Botafogo e Curitiba, você vê ao vivo na Globo, a saída é do Botafogo. Ali o número 9, Paulinho Criciúma, que é o artilheiro do Botafogo. E agora sim, começa no Couto Pereira, Curitiba e Botafogo. Copa União, ao vivo para você. Toque de bola do Júnior, número 5. Jogador que o técnico Leão, quando veio para o Curitiba, trouxe aqui para o time. Ex-Fluminense Vica. O número 4, Everaldo. Marquinhos, também trazido pelo Leão. Firmado agora como titular no lugar do Dionísio. A recuperação do Fogão. Paulinho Criciúma. Bateu forte demais pro Elinho. Lateral Curitiba. Esse é o Júnior, número 5, o lançamento dele. E você viu na corrida ali o Chicão, que volta ao time do Curitiba. Chicão revelado na Ponte Preta, passagem pelo Santos. Não teve um bom começo de Copa União aqui pelo Curitiba. Saiu do time, está voltando agora. E o lateral do Botafogo é o Perreco. Está aí com a camisa 2. Revelação dos juniores do Botafogo, garoto de 18 anos. Terceiro reserva, está aí jogando. A falta em cima do jogador Paulinho Criciúma. Cobrança do Perreco. Vitor. Mauro Galvão. Botafogo com ela. Tentativa na frente. Domínio do Gustavo. Luizinho, primeira dele. Houve o desvio, lateral é do Botafogo. É o começo de jogo no Couto Pereira. Você vê ao vivo na Globo, Curitiba e Botafogo. Paulinho Criciúma marcado pelo Everaldo. Perreco. Ajuda do Luizinho. Perreco devolvendo. Luizinho tem habilidade. Cruzamento na área, que boa bola. Fica tirando ali. Outro lateral para o Botafogo. De novo o Perreco, agora vai no embalo. Tentativa para o Elinho. Recuperação Chicão pelo Cori. Abertura na esquerda, Cazu. Japão Cazu com ela. Cruzamento na área, olha o Chicão, dominou, ficou de costas, de trás a bomba para fora. Osvaldo perdeu a melhor chance do jogo até aqui, Juca. E que belíssima jogada. A começar pelo passe do Cazu, você vê o Chicão conseguiu matar, pôs para trás, mas estava de colher, lembrando aquele gol do Carlos Alberto Torres contra a Itália, nossa, em 70, faz muito tempo. Mais um belíssimo ataque do Curitiba, um pouquinho de pontaria e o Botafogo estaria perdendo. Gabriel na cobrança do tiro de meta. Elinho marcado. Paulinho Criciúma na raça, na vontade. Houve a falta, o empurrão do Everaldo nele. Para com isso, Cazu. Vai para... Larga a bola. A cobrança do Botafogo. O jogador brasileiro precisa acabar com isso. E ele já recebeu uma bronca do juiz Luiz Cunha Martins. Se receber um cartão, todo mundo para de fazer isso. Perreco mandando para a área. Vitinho teve trabalho. Osvaldo de novo. Amaciou. Marquinhos. Elinho dando duro. Botafogo marcando a saída de bola. Cazu. Júnior. Perceba o Carlos Magno na marcação do Vick, como o Gustavo aperta o Ditinho, que saiu na moral. Tocou pro Tostão. Sabe de bola. Vitor não deu mole. Alta. Casablanca, em cores. Supercine hoje. Depois de Vale Tudo. Tostão, Curitiba no ataque. Carlos Alberto, abertura pro Osvaldo, amaciou, bateu por cima. Segundo chute a gol, segundo do Osvaldo. Olha só no replay. O Osvaldo ficou livre de novo, Juca. E parece que o Curitiba vai levar a ferro e fogo, o que diz o Espinosa.
time já em 5 minutos, 2 ataques tão bons como esse. Outra vez Gabriel na cobrança do tiro de meta. Olha onde está o Paulinho Criciúma. Desviou, mas a sobra de bola do Everaldo. E ele chama Rafael na tranquilidade. Everaldo sai jogando com Marquinhos. 5 minutos, primeiro tempo no Couto Pereira. 0-0, você confere. Coritiba e Botafogo. Fica tocando para o Carlos Alberto, número 7 do Coritiba, que está estreando hoje. Esse também sabe de bola, Renato. Mauro Galvão. Luizinho. Olha o Elinho tocando. Carlos Magno tentou domínio. A fita, falta, tem que sair cartão. Foi segurado depois de superado. Vica puxou o Carlos Magno. E o juiz, lamentavelmente, não deu o cartão amarelo. Ele errou 2 vezes, quando não deu a lei da vantagem e quando não puniu o jogador que fez a falta, né? Pecado a quadrado do Luiz Cunha Martins, juiz gaúcho. Está aí o Rafael orientando a barreira. Tá orientando a barreira e ainda se aquecendo. Até as meias ele está ajeitando. E quem ajeitou a bola foi o Paulinho Criciúma. Autorizado. Vai acertar o compasso. E o juiz fica brigando por meio metro. Atenção, cobrança Botafogo. Autorizado Paulinho Criciúma. 40 segundos para dar nisso. 40 segundos foi o tempo que o Botafogo levou para bater essa falta. Essa que você acabou de ver. Você e a torcida falaram, viu, Juca? Saiu Curitiba com o Rafael. Achou o Marquinhos livre. Tem muito espaço. Trabalho de Oswaldo para Júnior. Apertou a marcação. Luizinho, falta. Toco no Oswaldo. Oswaldo bateu rápido. Carlos Alberto. Recomeça o Curitiba com Vica. Ditinho. Carlos Alberto, Ditinho apareceu lá no fundo. Pediu, recebeu de Oswaldo. Chega bem o Curitiba, Ditinho com ela. Primeiro corte, depois o cruzamento, olha aí, Chicão! Gol! Do Curitiba! Chicão aos 7 minutos e 30. Cruzamento na área, o Chicão só empurrou, cutucou e botou lá dentro. Vai ser o primeiro gol na Copa União, camisa 9. Chicão, outro replay para você. O primeiro gol do jogo. Cruzamento ficou fácil para o Chicão. Que vacilada da defesa. Chicão bota o Curitiba na frente. Curitiba 1, Botafogo 0, Juca. O goleiro Gabriel reclama por impedimento, mas não houve não. O Chicão veio pelas costas do Perreco, chegou, fez o gol. E olha, Luiz Alfredo, é o terceiro ataque do Curitiba. É a terceira chance de gol. Na terceira marcou. Botafogo que se cuide, porque nesse ritmo o Curitiba enfia uma goleada hoje. Tanto que o Perreco ajeitou com carinho. Mandou todo mundo para frente, agora mandou a bola. Paulinho Criciúma. Encostou para Carlos Magno. Rasgou Júnior. Wilson Gotardo tranquilizando para Gabriel. Rede Globo, a marca da emoção. Com cartão de crédito Bradesco, você decide na hora e tem 40 dias para pagar sem juros. Elinho, melhor Marquinhos. Mauro Galvão, de prima. Wilson Gotardo. O detalhe para você. Passe errado, Tostão. A falta de Vitor por trás. Oswaldo para Cazu. Vacilou, perdeu a bola do Botafogo. Wilson Gotardo. Mauro Galvão. Renato.
Está preso na marcação do Carlos Alberto e não avança para ajudar o ataque. Tá melhor, tá pro Vica. Fez a volta no Gustavo. Pediu ajuda do Everaldo e Rafael com ela. A torcida do Curitiba já gritando, já animando. Coxa, coxa, coxa branca, a torcida do Curitiba. 10 minutos, primeiro tempo. No Couto Pereira, 1-0 Curitiba. Gol de Chicão aos 7 minutos e 30. E o Curitiba na cobrança da falta. Marquinhos. Só ficou o Paulinho Criciúma, recua todo o Botafogo. Tostão bem marcado pelo Vitor. Reclama pedindo um empurrão do Tostão nele. O juiz não deu. Diz que é lateral Curitiba. Aí o Marquinhos, que veio do Londrina. E o juiz quer o lugar certo. Que é mais 1,32 m. Cazu. Osvaldo. Tentou na frente para o Cazu no desvio. Carlos Alberto, Renato no toque. Gabriel. Quase que o Carlos Alberto, na tentativa do chapéu, deu chapéu no zagueiro e no goleiro. Olha só de novo, Juca. Seria um gol inteiramente acidental. Mas o Curitiba continua perigoso. Lá vai. Tá com o Tostão. Tentou recomeço o contra-ataque do Botafogo. Toque de Carlos Magno. Elinho. Aparece Gustavo. Mauro Galvão vai na raça, tá chegando nela. Fica na marcação, é escanteio Botafogo. Primeiro ataque do Botafogo. E os jogadores mostraram garra, mostraram dedicação. Você viu o zagueirão Mauro Galvão acompanhando a jogada e conseguindo o escanteio. A cobrança do Elinho. Aberto demais. Gotardo botou na área, Everaldo tirou. Mauro Galvão. Olha aí no recuo, quase que o Ditinho deu mais trabalho pro Rafael. Rede Globo, a marca da torcida. A Polar Tintas chega a Niterói decretando a lei do Gerson. Um olé de vantagens, Barão do Amazonas 405. Cazu. Osvaldo. Carlos Alberto. Começa tudo de novo com Vica. Tentativa para o Cazu, ele chegou na bola. Chicão também, atenção. Tentou fintar, não achou a bola. Quando ele tentou dar o corte em Wilson Gotardo, que ele conhece muito bem, foi zagueiro central do Guarani quando ele era centroavante da Ponte, tentou, não achou a bola. Luizinho. Mauro Galvão. Tá todo mundo marcado, fica difícil. O Paulinho Criciúma se desmarca só para fazer o peão. Luizinho. Que bolão pro Vitor. O Vica foi bem na bola. Lateral Curitiba. Runaway, fora de controle. Um filme inédito com Tom Selleck, tela quente. Nesta segunda, depois de Vale Tudo. Renato chegou, Júnior protegeu o lateral Curitiba. Esfria um pouco, Ditinho. Carlos Alberto, tá com ele. Preferiu o Júnior. A clareada pro Marquinhos. Cazu. Perreco aperta na marcação, cutucou e roubou. Paulinho Criciúma, Botafogo com ela. Outro passe errado pro Elinho. Cobrança de lateral, Marquinhos. Everaldo. Júnior. Descolou bem o Osvaldo. Marquinhos aparece para ajudar. Elinho acompanhou na marcação. Osvaldo na virada de bola para Carlos Alberto. Dominou bem na dividida com Gustavo. Ditinho. Vacilou Carlos Alberto na devolução. Renato, Botafogo com ela.
Nós temos quase 15 minutos neste primeiro tempo. Paulinho Criciúma. Luizinho calcanhar, beleza. Carlos Magno, outra falta. E outra falta feia em cima do mesmo Carlos Magno. Juca. E outra falta para punir. Punir com cartão, porque ele vai no corpo do atacante do Botafogo, não vai na bola. Paulinho Criciúma. Olha aí, está impedido. Rafael defende. O Elinho estava impedido. E o Luiz Cunha Martins demorou para checar com bandeira. Aí no replay você confere o impedimento do Elinho. Como o Luiz Cunha Martins vacilou até apitar. Tinham 2 impedidos. Agora, de qualquer maneira, um jogo muito agradável. Os dois times cumprindo exatamente aquilo que os técnicos querem, buscando o gol. Olha, enfim, vamos ver um belo jogo de futebol. Passamos de 15h30. Primeiro tempo no Couto Pereira. Curitiba 1, gol de Chicão aos 7h30. Botafogo 0. Rafael mandou na frente para o Carlos Alberto. Renato chegou e ganhou o lateral. Mauro Galvão. Renato pressionado pelo Chicão, tem que recomeçar com Gabriel. Wilson Gotardo. Carlos Magno veio buscar. Ele que estava jogando mais na frente. Perreco. E o Curitiba não desiste de marcar. Obrigando o Gabriel agora a mandar para frente. Olha onde foi a bola. De goleiro para goleiro. O Rafael só conferiu. É tiro de meta, Curitiba. Amanhã o quarteto mais louco do Brasil. Os Trapalhões, amanhã, 7h. Curitiba com Vica. Ditinho. Ele apoia pouco, mas quando apoia é sempre com eficiência como no gol. Osvaldo saindo da falta. Ainda ele. O que passou para o Tostão permitiu a recuperação de Gustavo. Paulinho Criciúma matou no peito para o Everaldo. Carlos Alberto, olha o contra-ataque. Abertura para o Chicão, o juiz dá impedimento, ele saiu, não vale. E esse eu tenho todas as dúvidas, se de fato, vamos ver de novo. Olha, o Chicão não estava impedido não. Essa aí o Botafogo agradece ao seu Luiz Carlos Martins, porque o Chicão não estava impedido. Posição legal. Isso aos 17h40 do primeiro tempo. Mauro Galvão, Paulinho Criciúma, acompanhado pelo Marquinhos, que acabou fazendo falta. Caiu na graça da galera o Luiz Cunha Martins, juiz do Rio Grande do Sul. Vitor, levando o Botafogo. Luizinho, Paulinho Criciúma consertou, abriu o compasso, achou. Paulinho Criciúma. Tem muita gente ali. Passou errado, passou para o Carlos Alberto. Renato dá duro nele. Carlos Alberto para o Chicão. Pede para o Cazu encostar, o Cazu fugiu. Carlos Alberto. Vai mostrando personalidade, o garoto número 7, Carlos Alberto. Júnior. Cazu, tá livre. Olha pro chão, olha pra bola, olha pro jogador. Passa pro Carlos Alberto, recebeu na frente, pintou, atenção, bateu. Na dividida, Gabriel salvou. Esse o Gabriel salvou, você vê no replay. Cazu e a dividida, Juca. Nossa senhora, como tá jogando esse ataque do Curitiba. Lá vai de novo. Osvaldo de primeira. Olha aí, Tostão quase, Gabriel bem colocado. Ô, jogão de bola, Juca. Jogão de bola. Agora a defesa do Botafogo é uma coisa misteriosa. Olha que eu já vi esse miolo com Mauro Galvão e Josimar. Agora estamos vendo Mauro Galvão e Wilson Gotardo. O miolo do Botafogo fica perdido em qualquer ataque que recebe. Júnior. Everaldo.
Oswaldo mandando para o Chicão, de primeira. Tostão. Antecipação do Gotardo. Houve a falta no zagueiro. Luizinho chegou. Perreco também. A cobrança fica para o lateral. Camisa 2, Perreco. Encheu o pé para o Paulinho Criciúma. Cabeceou. Vica tirou. Voltou. Botafogo com ela. Paulinho Criciúma. 20 minutos. Primeiro tempo. 1-0 Curitiba. Vacilou de novo o Paulinho Criciúma. Ele tem se esforçado. Tem saído da área, Juca. Mas ele sai de onde ele se sente melhor. Ele errou 4 passes nos últimos 4 ataques do Botafogo. O número 9, Paulinho Criciúma. A posição dele não é essa, né? Fora da área, realmente ele é um jogador muito limitado. O Ditinho não, olha como ele leva bem. Carrega a bola, passa pro Tostão. Enfrenta Chicão. Gabriel dividiu, olha aí, Carlos Alberto. Opa, que chance! Tentou dominar, vacilou, perdeu. Grande chance do Curitiba. No replay você confere. Perceba a sobra de bola pro Carlos Alberto. Canela nela. Bola pra fora. Grande chance do Curitiba. Que domina o jogo, Juca. Domina, dá um baile no Botafogo. Com um pouquinho de sorte, estava aí 2-3 já essa altura. Mas é aquilo, de novo, você viu. Entraram ali pelo meio, a bola sempre fica para um jogador do Curitiba. Na frente para Paulinho Criciúma, ficou para Everaldo e a tranquilidade de Rafael. Rede Globo, a marca da torcida. O cartão do Clube do Assinante do Globo garante a você descontos especiais em estabelecimentos culturais. Agora a falta feia foi do Perreco, que pegou a canela do Cazu, que está sentindo adoidado, olha só. E cartão amarelo para o lateral Perreco do Botafogo. Enfim, aleluia. E essa deve estar sendo a reclamação dos jogadores do Botafogo. Você agora confere no replay a falta que custou ao Perreco cartão amarelo. Falta em cima do Cazu. Os jogadores do Botafogo devem ter reclamado o seguinte. Só para o Botafogo. Marquinhos, mas o Gabriel fica orientando a defesa. Tá aí o número 6 do Curitiba, lateral esquerdo, Marquinhos. Atenção de Gabriel no gol do Botafogo. Vai tentar pegar Sobrelinho, vai na dividida. Júnior cutucando o Marquinhos. De novo Curitiba. Everaldo, ele sente a pressão de Carlos Magno, chama feio o Rafael. O Rafael, curiosamente, pediu para a torcida calma, antes que a bola chegasse nele. Passou do Carlos Alberto. Tostão no desvio, ficou para Gabriel Botafogo. Wilson Gotardo. Ele mandando para frente para o Elinho, que não teve chance até agora no jogo. A rebatida do Gotardo, lateral Curitiba. Ô Juca, quem é que leva a taça da solidão? O Elinho pela direita ou o Gustavo pela esquerda no Botafogo? É difícil saber, mas de fato o Botafogo não usa os extremos. O Botafogo está muito complicado, muito confuso. E sendo marcado ali na saída de bola, o Curitiba consegue pressionar, roubar as bolas do Botafogo e assim o Botafogo não arma olha aí, não arma uma jogada, um contra-ataque, não tem como jogar pelas pontas, está inteiramente à mercê do Curitiba. Júnior. Vica. De primeira, Oswaldo deixou, Vitor não. E tome lançamento para o Elinho, saiu Rafael do gol, protegeu, ficou com ela. O Mauro Galvão mostrou visão de jogo. Consertou Everaldo. De novo, Rafael. E olha, a torcida está pedindo mais. Segunda vez. Segundo recuo pro Rafael, que leva bronca da galera. Chicão brigando, Gotardo com ela. Toque de bola pro Gustavo. Aparece, domina. Olha para quem passar. Luizinho, a roubada do Cazu, vantagem. Curitiba com Júnior. Se manda Marquinhos.
Cazu. Tá cheio de moral, Cazu. Carlos Alberto joga muito, hein? Osvaldo, a bomba, atenção! Passou muito perto a bomba do Osvaldo numa jogada linda, linda do Curitiba, Juca. Curitiba combinando, fazendo tudo certo. Não parece o Curitiba que a gente tem visto jogar nessa Copa União. Se o futebol do Curitiba é esse, era para estar lá em cima na tabela, na liderança, não disputando o rebolo. Mas a verdade é que para o Botafogo esse 1-0 tá baratíssimo, baratíssimo. Tem que erguer as mãos para o céu, esperar terminar esse primeiro tempo e ver se consegue arrumar o time no intervalo. Porque o Botafogo está levando um baile em Curitiba. Impressionante a participação do número 7, Carlos Alberto. Você conferiu, a gente já passou dos 25, quase 25 e 30 agora. O torcedor está tranquilo, porque o placar para ele, Curitiba 1, Botafogo 0. E eu falava do número 7, Carlos Alberto do Curitiba. Está enchendo os olhos da galera. A galera bate papo, fica esperando a recuperação do Gabriel. E esse time do Botafogo na Copa União já passou pelas mãos do professor Gilberto Tim, hoje preparador físico do Santos, e do goleiro Leão. O Valdir Espinosa é o terceiro técnico do Curitiba na Copa União. Você viu ali o Valdir Espinosa no banco de reservas do Curitiba. Encheu o pé o Gabriel. Ditinho na bola. Desviou Carlos Alberto. Tá na jogada de novo. Agora o Tostão. Ditinho. A gente tem a sensação que o time do Curitiba achou o ponto. Olha o Tostão. Foi empurrado ou a bola saiu? Saiu. Saiu, é lateral. E o juiz deu a falta. O Bandeira deu o lateral, o juiz a falta. Cobrança por conta do Ditinho. Curitiba no ataque. Carlos Alberto, Luizinho. Carlos Magno tenta botar no chão. Falta cobrada, tá valendo. Gustavo, de pressa ligando com Paulinho Criciúma. Luizinho. Botafogo chegando com mais gente agora. Elinho. Primeira dele, que ele teve chance para dominar. O Cazu roubou e olha só como vai. O recuo é do Elinho. Mauro Galvão conserta pela metade. Recuo errado, é escanteio Curitiba. Esse lance dá bem a medida, né? De como o Botafogo está no sufoco, em tranquilidade, a impossibilidade de recuar essa bola para o goleiro. O goleiro Gabriel que fica ali tentando esfriar a defesa. Ele está sentindo realmente a pressão dos seus jogadores de defesa, o vacilos, principalmente do Gotardo e do Mauro Galvão. Tá aí o goleirão. Cobrança do Cazu, que vai brigar pela bola. Achou Marquinhos. Cazu tentou pro Osvaldo, que saiu do lugar. Agora o Elinho vai na corrida contra o Vica. Só mais Elinho na corrida, mas o Vica na bola. O Vica tinha consciência de que se ele não achasse a bola, não acharia mais. Botou lateral. É do Botafogo. Abolição, Série Brasileira em 4 capítulos. Estreia nesta terça, depois de TV Pirata. Vitor avançando mais no apoio. Marquinhos pegou a sobra. Na frente para o Chicão, a briga com o Gotardo. Chicão ganhou. Mauro Galvão. Rafael saiu esperto do gol. Rede Globo, a marca da vibração. Com cartão de crédito Bradesco, milhares de portas se abrem para você em todo o país. Carlos Alberto enxerga bem o jogo, dá para o Cazu. Cruzamento na área. Tirou Renata, sobra de Júnior. De primeira, mas a bola chega de novo no lateral do Botafogo. Passe rápido para Paulinho Criciúma. Carlos Magno. Vai no domínio. Outra falta em cima do Carlos Magno. Assim não dá para jogar. E o juiz não deu. Rafael rápido tocou. Ditinho com ela. Cima do Curitiba. Livre, livre, livre o Osvaldo. Olha só. Chicão. Trabalhando sempre de primeira. Agora o Marquinhos. Cazu. Fez a volta. Foi com tudo. Aí no Cazu, atenção. Carlos Alberto bateu a bola na zaga. Tirou Mauro Galvão. Mas a pressão é total do Curitiba. Júnior. Marquinhos.
Lateral Botafogo. A torcida reclama com razão, porque eu achei que foi falta do Perreco. Botafogo com Luizinho, tranquilizando para Mauro Galvão. Paulinho Criciúma. 30 minutos, primeiro tempo. Coritiba. Gol de Chicão aos 7h30, 0 Botafogo. Carlos Magno. Tem gol no Maracanã, daqui a pouco você vai conferir. Primeira chance de jogo. Foi em São Januário o jogo, Vasco e Santos, e não no Maracanã. Vasco e Santos tem gol. Primeira brecha a gente mostra para você. Cobrança de Vica. Aqui 30 minutos passados, primeiro tempo, 1-0 Coritiba. Rafael mandando para frente. Olha o Chicão brigando na área. Quase que o Cazor roubou, mas houve o toque do ponta do Coritiba. Cobrança rápida, a bola de Luizinho. Paulinho Criciúma. Opa, falta feia do Vica. Tem que levar cartão, ele já tinha. 0 Botafogo. Carlos Magno. Tem gol no Maracanã, daqui a pouco você vai conferir. Primeira chance de jogo. Foi em São Januário o jogo, Vasco e Santos, e não no Maracanã. Vasco e Santos tem gol. Primeira brecha a gente mostra para você. Cobrança de Vica. Aqui 30 minutos passados, primeiro tempo, 1-0 Coritiba. Rafael mandando para frente. Olha o Chicão brigando na área. Quase que o Cazor roubou, mas houve o toque do ponta do Coritiba. Cobrança rápida, a bola de Luizinho. Paulinho Criciúma. Opa, falta feia do Vica. Tem que levar cartão, ele já tinha sido vencido. Tem um chute na canela do jogador e leva só uma bronca. Eu estou exagerando, Juca? Não, você não está exagerando. Aliás, esse é o expediente que o Coritiba tem usado sempre, né? De matar, aquela velha coisa de matar a jogada. Toda bola que a defesa do Coritiba perde no mano a mano, resolve no pau. E isso não é futebol. E aí, tem razão os jogadores do Botafogo em reclamar, porque ele deu aquele cartão amarelo no Perreco. Foi a única jogada violenta do Botafogo, mas o Botafogo já sofreu 3 ou 4 e o juiz não se manifestou contra os jogadores do Coritiba. Com essa entrada violenta do zagueiro Vico, o Botafogo corre o risco de ficar com 10 jogadores em campo. Paulinho Criciúma agora deve ser retirado pela maca para ser atendido pelo médico Jorge Rezende. Então vamos com Oliveira Andrade. Tem gol em São Januário, você confere. Chega mais. Uma falta próxima à grande área. Cobrou rapidinho, Paulo Roberto, saiu o cruzamento. França passou pela bola, Mazinho aproveitou, cruzou, França, olha o Vasco, Bismarck tocou-lhe o gol! Gol! Você conferiu o gol de Bismarck em São Januário, Vasco 1, Santos 0. Aí, fora do campo, sendo atendido, Paulinho Criciúma, Botafogo com 10, olha a cabeçada, Rafael bem colocado. Mauro Galvão achou a bola. A gente lembra que Vasco e Santos são do mesmo grupo de Coritiba e Botafogo. O Vasco tem 3 pontos ganhos e o Santos é o segundo colocado com 5 pontos ganhos, um atrás do Corinthians, líder do grupo B. Coritiba vai tocando bola com Marquinhos. Aí o detalhe do Paulinho Criciúma. E eu fiquei revoltado na entrada do Vica em cima do Paulinho Criciúma, porque é uma jogada característica do futebol brasileiro, aquela jogada por trás, aquela entrada feia, que você não vê no futebol europeu, por exemplo. Perreco, tem a marcação, tem a pressão do Cazu.
O Oswaldo tenta lhe chegar, o próprio Cazu roubou. Roubou e tocou. Tostão. Ariano para Carlos Alberto. Matou no peito, botou no chão, esperou o Ditinho. Deu o corte. Já está na área. Atenção, bateu. Na dividida, a bola sobrou para o Botafogo. O Botafogo volta a ter 11 jogadores. Paulinho Criciúma mesmo mancando está em campo. Foi puxado pelo Júnior. E o jogador está pedindo. Carlos Magno, cartão amarelo. Esse é o Vitor. A falta por trás foi do Chicão. Ele deixou para o Gotardo bater. Na direita para o Elinho. O time do Botafogo não está indo com a cara do Elinho, que não recebeu uma redonda até agora. Rede Globo, a marca da energia. Tinta Polar, látex de qualidade. Tinta Polar, superior a melhor. Pensou pintar? Pensou Polar. Amanhã, 5 da tarde, você sabe. Copa União ao vivo. Amanhã, 5 da tarde. Oswaldo. Achou o Cazu, tá dando certo. Deu pro Tostão. Arriscou, aí o desvio, Chicão tenta chegar na bola, Gabriel defendeu a pressão do Coritiba. Ele esperou, cruzamento para Oswaldo, de primeira acertou, Gabriel! Outra jogada bonita, bonita do Coritiba. Que tá matando a pau, Juca. Tocando bola, chutando de fora da área, obrigando o Gabriel a se desdobrar para buscar as bolas. Realmente o Coritiba dá um espetáculo e é para azar do Botafogo bem no dia dele. Cobrança do Renato. Mauro Galvão. Impressionante também como marca esse meio de campo do Coritiba. Vitor se deslocou, recebeu. Vai chegando, arriscou de longe. Rafael Amaci depois confere. A bomba do Vitor. Olha, sobrepasso, hein? Sobrepasso do Rafael. 36 minutos passados, primeiro tempo. Rafael deu uns 18 passos na área. Eu não vi ainda nenhum juiz marcando sobrepasso nessa Copa União. Parece que essa determinação, que essa regulamentação não existe no futebol brasileiro. Paulinho Criciúma. Perreco. Tocou para o centroavante do Botafogo. O Elinho pediu, recebeu, o juiz deu o impedimento, mesma linha. O Elinho reclama, mas o bandeira Geraldo Ziner, bandeira vermelha, tinha razão, a mesma linha do Elinho. Vida Nova, de Benedito Rui Barbosa. A nova novela das 6 estreia nesta segunda. Bem devagar o Vica, quase parando. Everaldo. Ele espera a chegada do Paulinho Criciúma para recuar para o Rafael. Lá na frente a briga é do Chicão com o Gotardo. O juiz deu o empurrão do centroavante do Coritiba. Cobrança rápida. Bola na esquerda com o Renato. Antecipação do Vica. Ditinho. Carlos Alberto. Júnior de primeira para frente. Sai Gabriel do gol. Avisou que vai mandar para frente. Vitor no meio do caminho. Luizinho. Perceba que os jogadores de meio de campo do Botafogo não têm liberdade para trabalhar a bola. Elinho agora. Tentou a finta, houve o toque de mão do Everaldo. Naquela que seria a primeira boa jogada do Elinho, número 7 do Botafogo. Vai na frente, Oswaldo. Deixa cobrar isso, perreco rápido. Vitor, de novo, dessa vez por cima, tiro de meta, Coritiba. Jair Pereira, você havia dito que se o Botafogo repetisse aquela atuação diante de Santa Cruz, não perderia para ninguém nessa Copa União. Porque o time hoje não consegue repetir aquela maneira de jogar. É difícil te responder. Nós não estamos bem, não estamos chegando muito.
Posso falar nada, é difícil te falar isso. O time está sentindo a marcação forte do Coritiba? Não, nós estamos jogando do mesmo jeito. Talvez a outra explicação também seja a seguinte, porque eu não assisti a Botafogo e Santa Cruz. O Botafogo pode ter jogado muito bem, mas hoje, seguramente, quem está jogando muito bem é o Coritiba. É o Coritiba que, jogando assim, dificilmente perderá para alguém. Chicão deixando a cobrança da falta para o Oswaldo. Tostão. Vamos contar quantos toques. 1, 2, 1, até o Cazu. Chegou rasgando ali o Renato. Curitiba vai no toque. 1, 2, envolvendo a defesa do Botafogo. Rede Globo, a marca da vibração. Pontos especiais. Botafogo no ataque. Luizinho dominou. Elinho. Tá na área, atenção, cruzamento para trás, pode ser Carlos Magno, Paulinho, Criciúma, que chance! Inacreditável a chance que o Botafogo perdeu. Vamos a São Januário com Oliveira Andrade, tem gol na Copa União, chega mais. Roberto, agora sim. Bismarck, furou, Nildo, olha a chance, tá lá, gol! Gol! Vasco 2, Santos 0. Você conferiu o segundo gol do Vasco. Esse aí até o Vanucci fazia, hein? Esse até o Vanucci fazia. Mas aqui o juiz Luiz Cunha Martins havia marcado o impedimento do Paulinho Criciúma, que aliás não foi assinalado pelo bandeira Geraldo Ziner. Olha aí. Você conferiu 40 minutos. 1-0 Curitiba, primeiro tempo no Couto Pereira. Rede Globo, a marca da emoção. Venha para o clube que oferece mais vantagens. Clube do assinante do Globo. Oswaldo. Carlos Alberto. Tá duro nele, Mauro Galvão. Toque na frente pro Tostão, melhor Gotardo. Teve trabalho, Renato. Amaciou, temperou e soltou. Gustavo, recuado, ajudando. Vai envolvendo mais o Botafogo. Lançamento para Elinho. O Bandeira deu um impedimento absurdo. O Bandeira levantou. O Elinho tinha uns 3 metros. Incrível, Bandeira vermelha. Olha aí. No lançamento você confere a posição do Elinho. Ô, Jô, o Bandeira bobeou, mas mais do que o Bandeira, o que o Botafogo bobeou naquela primeira jogada do Elinho, acho que foi a única do Botafogo. Isso você imaginou? Quer dizer, se o Botafogo consegue empatar agora no fim, seria uma injustiça para o Curitiba, mas isso é problema do Curitiba, não do Botafogo. Poderia arrumar a casa e partir para o segundo tempo com mais chance. Arrumou Ditinho. Que bolão do Ditinho para o Carlos Alberto, ele corre. Mauro Galvão chega na cobertura. O juiz deu um empurrão do atacante do Curitiba. Amanhã no Esporte Espetacular, os gols da rodada e as emoções do esporte. No Esporte Espetacular amanhã, depois do Fantástico. Ica. Corre para chegar o Renato, preferiu o lateral. Carlos Magno. Marcadíssimo. Tostão na antecipação, sobra de bola Curitiba. Carlos Alberto. Houve a falta no ponta do Curitiba. E a galera tá fazendo a festa. 1-0 Curitiba no Couto Pereira. Juca, nós temos quase 43 deste primeiro tempo. Placar até pequeno. É pouco, pelo que o Curitiba foi melhor que o Botafogo. O Botafogo vai ter que achar um jeito agora no segundo tempo. Olha o Tostão achando o Echa. Quase que o Cazu. Pênalti! O Cazu foi disputar a bola e empurrado pelo Perreco, o juiz deu pênalti. E deu bem dado. Quer dizer, é aquele pênalti difícil do juiz marcar. Normalmente não marca, mas o Perreco empurrou a altura da cintura do Cazu, tirou o Cazu da jogada sutilmente, mas não tão sutilmente a ponto do juiz não perceber. Marcou o pênalti e agora, se o Curitiba aproveitar,
o placar fica mais justo. E aí, infelizmente, do ponto de vista botafoguense, fica praticamente impossível virar esse jogo. O que o Luizinho está cativando é uma barbaridade. Tá com jeito que vai ser o Chicão. Será? Jogadores do Botafogo ainda revoltados com a indicação de Luiz Cunha Martins no pênalti do Perreco no Ponta Cazu. Já passou 1 minuto do pênalti. O Chicão ajeitou de novo. Se o juiz acha que vai liberar a grande área na base do convite, ele está enganado. Gabriel fica olhando para o Chicão ajeitou de novo. O Luiz Cunha Martins liberando a área. Gabriel, goleirão do Botafogo, na catimba, partindo para cima do papo. O Chicão deu as costas. Gabriel vai para o gol. Quase 45 primeiro tempo em Curitiba. Cobrança de pênalti. Curitiba com Chicão, Gabriel no gol do Botafogo. A expectativa da cobrança. Mãos na cintura, Chicão mostrando uma aparente tranquilidade. O Gabriel reclama de novo. Tenta irritar, tenta catimbar. Autoriza o juiz. Partiu Chicão. Gol do Curitiba. De novo Chicão. Na cobrança de pênalti. Aos 45 no replay você confere como ele bateu bem, bateu forte, matando o Gabriel que foi para o lado errado. Agora, outra vez Chicão, camisa 9, bota o Curitiba mais na frente. Curitiba 2-0, Chicão. E se não faz, o juiz manda voltar, porque o Luizinho quase entrou na área junto com o Chicão. Gabriel mandando para frente. Paulinho Criciúma tentou dominar. Marquinhos tirou. E apita o juiz. Exatamente aos 46. O final do primeiro tempo no Couto Pereira. Agora, Sérgio Everton apresenta para você os melhores momentos deste primeiro tempo ao lado do comentarista da Globo, Juca Kfouri. Em São Januário, Vasco 2, Santos 0. Partida válida também pelo Grupo P. Grupo de Curitiba e Botafogo. Luiz Alfredo, fazer uma retificação aqui. O Gilmar passou na corrida por mim e me informou que era o Vitor quem sairia do time, mas na verdade o lateral esquerdo, Renato, é quem sai da equipe nesse segundo tempo para a entrada do Gilmar. Tá, então uma alteração diferente do Jair Pereira. Ele mantém o Vitor com a número 5 e bota o Gilmar no lugar do lateral esquerdo, Renato. Luiz Alfredo, na verdade o que o Gilmar quis dizer, ele vai ocupar a posição que o Vitor vinha ocupando na primeira etapa, porque agora o Vitor passa a ser o lateral esquerdo do Botafogo. A saída do Curitiba, Chicão perto dela. Autoriza Luiz Cunha Martins. Começa o segundo tempo, Curitiba 2, Botafogo 0. Começa com Carlos Alberto. Procurando o Cazu. Você viu ali o Vitor já na posição de lateral esquerdo. Tá aí ele com a bola. Gilmar fugiu, a bola é para ele. Recuperação do Ditinho. Ô Juca, o que você achou dessa alteração do Jair Pereira, tirando o Renato, lateral esquerdo, botando o Vitor no lugar dele e para o lugar do Vitor, a entrada do Gilmar, camisa 16. Bom, eu acho que isso... Vamos ver primeiro. Não aconteceu nada. Eu acho que isso revela duas coisas. A primeira é que o Jair vai pro tudo ou nada, né? Vai tentar fazer do Botafogo um time mais ofensivo, colocando o Gilmar mais à frente e tirando um homem de marcação ali do meio. Por outro lado, como o Carlos Alberto está dando uma canseira danada na defesa do Botafogo e é um jogador que se desloca muito, ele colocou o Vitor exatamente para tentar tomar conta do Carlos Alberto. Cobrança rápida, Paulinho Criciúma, Botafogo chegando com o Vitor. Cruzamento na área forte, Everaldo na bola. A sobra, Elinho.
Ele tentou encostar para o Carlos Magno, o Everaldo atrapalhou. De primeira, Perreco. Havia o impedimento do 16, Gilmar, indica Luiz Cunha Martins. Aqui no Couto Pereira, Coritiba 2, Botafogo 0. E você conferiu durante o primeiro tempo, em São Januário, Vasco 2, Santos 0. Cobrança do Vica para o Rafael. Olha o Cazu tentando chegar. Bola forte demais, é só tiro de meta para o Botafogo. Gabriel tentou sair jogando, olhou e desistiu, preferiu bater. Para frente, pro Elinho. O Marquinhos não dá espaço e acaba cometendo a falta. Botafogo tem pressa, Gilmar. Mauro Galvão. É o começo do segundo tempo em Curitiba, você vê ao vivo na Globo. Osvaldo. Vitor, dominou pelo Botafogo. Primeiro a finta, atenção, clareou, tá na área, procurou espaço. No que ele tentou bater, houve o desvio, bateu no ditinho, foi para fora. Escanteio para o Botafogo. Na primeira participação do Vitor como lateral esquerdo do Botafogo. Aí o Rafael orientando. E agora o Vitor ajeitando para bater. A bola está fora, Vitor. O juiz não viu. Autorizado, o Vitor bateu meia altura. Tirou o Osvaldo. Cazu tenta na velocidade. Na habilidade. Toque de bola para o Tostão. Olha o contra-ataque perigoso. Carlos Alberto pode ser. Saiu o Gabriel. Ele deu o corte. A bola bateu no Gotardo que vinha voltando. O contra-ataque, quase o Curitiba chegando lá. Juca, olha o replay. Você veja aquela questão Vitor versus Carlos Alberto. Carlos Alberto se desloca muito. O Vitor estava lá na frente batendo o escanteio. Carlos Alberto fugiu pelo outro lado e acho que esse segundo tempo vai ser essa história. O Curitiba tentando surpreender o Botafogo. Que está no ataque com o Gustavo. Sobrou para o Gilmar. Para o Elinho, o Bandeira dá um impedimento, mesma linha. E agora a reclamação do Elinho. O Elinho que no começo do jogo não recebeu nenhuma bola redonda e agora começa a ser a opção de ataque do Botafogo. Casablanca, em cores, Supercine, hoje depois de Vale Tudo. Devolveu o Rafael. A briga do Chicão acabou empurrando o Mauro Galvão, cobrança rápida do Luizinho. Devolução de Gabriel. Elinho dominou. Mal. 5 minutos do segundo tempo. Carlos Alberto. Cazu tá pela direita. Posição legal. Vai avançando. Tá na área. No que ele deu o corte, permitiu a recuperação do Vitor, que corre pro Bandeira. Mauro Galvão reclamando com o juiz. E agora o Vitor já com a cabeça mais fria. Mas não deixou de dar uma bronca no Bandeira. Mas foi um lance realmente duvidoso. Esse ataque do Curitiba. A cobrança do Ditinho. Não adianta reclamar, tem que jogar. Ditinho está esperando a chegada do Carlos Alberto mais próximo dele. Mandou para a área. Chicão. Sobrou para o Gilmar. Passe errado, melhor Júnior. A briga do Osvaldo com o Elinho. Rasgou Vica. Mauro Galvão. Tranquilizando para Gabriel. Agora ele sai jogando. Sai com Perreco. Paulinho Criciúma. Olha o passe que o Paulinho Criciúma deu para o Luizinho.
Dividida de frente, sentiu a entrada o Carlos Alberto, a bola do Botafogo com Vitor. Gilmar. Vitor no corte. Toque para Carlos Magno. Devolução para Vitor. Abre o compasso. Acha e recupera Marquinhos. Cazu infernizando. Entortou um, entortou outro. Abriu na esquerda para o Marquinhos. E o Perreco botou para fora. Aí o Carlos Alberto, que sentiu e muito aquela dividida ali no meio de campo. E que dividida feia, hein? Tá certo, o carrinho com os pés juntos, mas com uma força que realmente deve ter machucado, deve estar doendo uma barbaridade. Carlos Alberto, que é de Cambará, começou no Matsubara. Olha aí de novo, Luiz Alfredo. Veja aí de novo o replay da dividida. E o Coritiba no momento vai ficar mesmo com 10 jogadores. Carlos Alberto está sendo retirado pela marca. É uma jogada no mínimo imprudente, é uma jogada seguramente que um profissional não deve, não pode fazer contra o outro, por menos que tenha sido falta. Mas é uma jogada tão perigosa que um profissional não pode fazer contra o outro. E o Cazu está barbarizando pela esquerda. Curitiba com 10, você vê no detalhe a expressão de dor. E o Cazu é abusado, ele dá os dribles e fica sorrindo para a torcida. Olha a bola em jogo. Sai o Botafogo. Gilmar. Chegando até Gustavo. Vitor. Ameaçou arriscar, ficou no passe para o Gustavo, no desvio para fora. Para o Rafael. E a indicação do impedimento do número 11, Gustavo. Houve o desvio na zaga, mas a situação irregular do Gustavo já acontecia na hora do lançamento, tá certo o juiz. O desvio não tira ninguém do impedimento. E agora o Carlos Alberto volta a campo. O que significa que ele vai para a esquerda e o Cazu volta para a direita. Olha onde foi essa bola. O Rafael está com uma vontade danada. E foi o troco, né? No primeiro tempo, o Gabriel jogou uma no gol dele, agora ele tentou empatar. 1-1 para ele. E para o Gabriel. Gilmar. Lançamento longo para o Elinho. Everaldo na bola. O esforço do Marquinhos, mas é lateral Botafogo. Cobrança rápida para Carlos Magno. Elinho. Tocou para o Perreco. Cruzamento na área. Paulinho Criciúma lá em cima, Vica. Amaciou com categoria Carlos Magno. E houve a falta do Carlos Alberto nele. E olha só, você não vê a bola. Agora que ela chega. E o Botafogo se manda para o ataque. Apenas Mauro Galvão aqui na defesa. O Gotardo está ali perto da bola. O Perneco também. Você vê o número 8, Luizinho. O Carlos Magno. E a preocupação de Rafael. 10 minutos. No segundo tempo, 2 Curitiba. 0 Botafogo. 2 gols do Chicão no primeiro tempo. Um aos 7h30. O outro no finzinho do primeiro tempo, na cobrança de pênalti. Gilmar está perto e o Rafael está preocupado. A cobrança de falta para o Botafogo. Gilmar bateu, passou perto, assustando o Rafael. Foi boa a cobrança do Gilmar, que parece que entrou bem no jogo, Juca. O Gilmar é um jogador que está sempre devendo, né? Ele está ali naquela fronteira. Se ele ultrapassar, ele acaba se transformando num jogador útil ao Botafogo. No jogo contra o Corinthians, o Jair Pereira o colocou como titular. Ele não foi bem. Hoje voltou à reserva. Aliás, já contra o Santa Cruz, já não entrou como titular. E agora vai dando mais opção de ataque ao Botafogo, de fato. Gotardo botou para fora, lateral Curitiba. Rede Globo, a marca da emoção.
Com cartão de crédito Bradesco, você decide na hora e tem 40 dias para pagar sem juros. Rafael sai jogando com Everaldo. Marquinhos. Deslocamento de Oswaldo. Bom toque do Carlos Alberto para ele. Chicão. Ao lado Tostão. Abertura para Cazu. Chegou Ditinho. Caprichou, cruzamento. Sai do gol, Gabriel Iacha. Carlos Magno. E olha a falta do Marquinhos em cima do Carlos Magno, que realmente foi o jogador do Botafogo, que até aqui sofreu mais falta. Fica caído. Uma entrada feia do Marquinhos em cima dele. Runaway, fora de controle. Um filme inédito com Tom Selleck, tela quente, nesta segunda, depois de Vale Tudo. Perreco fica ali como quem vai bater. Recuperado o Carlos Magno perto da bola. Cobrou encostando para o lateral. Carlos Alberto voltou na marcação e atrapalhou o trabalho do Perreco. Luizinho. Botafogo com ela, olha o cruzamento na área. No desvio chegou a Mauro Galvão. Outro cruzamento, Tirovica. Mauro Galvão de novo. Primeiro matou no peito, depois passou errado. Agora tome contra-ataque. Ditinho. Vitor. Opa, mas ele... falta para cartão. Mas eu não estou entendendo o Luiz Cunha Martins. O Vitor saiu da bola. Juca, o replay é teu. Olha lá. Vai na perna do jogador do Curitiba. Evidentemente que é falta para cartão. E o senhor Luiz Cunha olha, marca e se limita a isso. É muito pouco. É muito pouco. O juiz é muito responsável pela violência no futebol brasileiro. Mauro Galvão. Vitor. Agora matou certo porque matou a bola. Gilmar, que bolão do Gilmar. Gustavo não acha. Fica no recuo para Rafael. Gustavo, que vinha sendo um dos jogadores mais perigosos do Botafogo nos últimos jogos, hoje faz uma partida muito ruim. E o Curitiba está tentando um expediente, pondo o Cazu na ponta direita para aproveitar o espaço que o Vitor deixa. O Cazu, que é muito veloz. Só que o Cazu não tem uma perna direita tão competente e tão hábil quanto a perna esquerda. Não sei se isso é bom ou não. Mas olha a habilidade que vai mostrando o Carlos Alberto. Na dividida, Mauro Galvão recupera. O recuo. A bola chegando até Gabriel. Gilmar. Vitor. Paulinho Criciúma. O Vic acompanha. Gilmar. Luizinho. Gilmar. Carlos Alberto. Tem uma habilidade esse Carlos Alberto. Está enchendo os olhos. Número 7 do Curitiba. Às vezes ele chega a lembrar o Valdo. Olha ele com a bola. Está estreando, vai se mexendo em todos os lugares. Joga sem bola. Olha só, devolve de prima. Botou no pé. Curitiba envolvendo. Dá show de bola, Cazu com ela. Vai pro mano a mano com o Vitor. Pediu na tabela. Vitinho. Na virada, recuperação de Vitor. Agora a vez do Botafogo, Gustavo. 15 minutos, segundo tempo, 2-0. Passou para o Paulinho Criciúma impedido. Paulinho Criciúma tinha tanta certeza do impedimento que ele olhou para o Bandeira. Rede Globo, a marca da emoção. A Polar Tintas chega a Niterói decretando a lei do Gerson. Um olé de vantagens, Barão do Amazonas 405. A devolução do Rafael. Gotardo, Perreco chegou, Mauro Galvão consertou. Ficou no lateral, é do Curitiba. Cobrança do Marquinhos. Cazu. Lateral Curitiba. Agora o Perreco está diminuindo o espaço, porque o trabalho que o Cazu está dando para ele é uma barbaridade. Carlos Alberto. Dominou. No efeito para o Cazu. Júnior.
Olha o Oswaldo de primeira. Gabriel bem colocado. Amaciou, depois conferiu. Olha o Botafogo com Paulinho Criciúma. Agora o Luizinho. Lançamento para o Elinho. Na velocidade. Chega o Vica na cobertura. Consegue recuar para o Rafael. Carlos Alberto. Esqueceu a bola. Carlos Magno. Toque para Perreco. Gilmar, outro lançamento. Agora forte demais. Era para o número 11, Gustavo. Tá aí chegando o Ditinho. Chegando como quem sai. Agora a bola foi pescada. E é do Ditinho. Banco de reservas do Curitiba gritando calma para o Rafael. A bola subiu. Lá em cima é Gotardo. Elinho. Marquinhos foi mais esperto. E agora recuando para Rafael. Aí o goleirão do Curitiba que vence o Botafogo 2-0, 2 gols do Chicão no primeiro tempo. Outro bolão do Rafael para frente. Agora o Chicão e o Gotardo. O Gotardo sabe fazer muito bem isso aí. Fez a volta. Deu para Carlos Magno. E volta um pouco para trabalhar mais. Passe para Gilmar. Difícil. Recuperação Curitiba Júnior. Tostão. A sobra para o Cazu. A bola gosta dele. Deixou Júnior. Ditinho. O empurrão de Carlos Magno. Em cima do Oswaldo é falta. A cobrança ali no meio de campo para Oswaldo. 2-0 Curitiba. Bateu no juiz, ficou para o Carlos Magno. O juiz, quando não dá o cartão amarelo, atrapalha. Luizinho. Gilmar. Paulinho Criciúma, ou o Vica, ou o Everaldo. Um dos dois sempre marcando o Paulinho Criciúma. Ficou difícil o domínio. Tentativa de contra-ataque, a bola é para Chicão. Everaldo corre no meio. O esforço do Vitor valeu, porque é lateral Curitiba. Chicão vai indo para a área. E o Ditinho para a bola. Cobrança dele. Atenção do Gabriel. Júnior. Cazu de primeira para o Ditinho. Primeiro a finta. Passou do Vitor. Cruzamento na área. Desvio de Tostão. Mauro Galvão salvou. Cazu insistiu. Rasgou Vitor. Osvaldo não acha. Chegou Marquinhos. Chegou bem. Chegou bem. Agora arriscou. Bateu. Gabriel acompanha. A bola passa perto. A torcida gostou, eu gostei. E você, Juca? Eu estou gostando muito do Curitiba. Está jogando agora bem mais lento do que jogou no primeiro tempo. Claro, satisfeito, 2-0, sem sofrer grandes ameaças por parte do Botafogo. Mas, de qualquer maneira, o Curitiba continua dono do jogo, Luiz Alfredo. É impressionante a dificuldade que o Botafogo tem de passar do meio de campo. Que o Curitiba está pegando ali na cabeça do seu meio campo é uma coisa muito séria. E o Botafogo vai sofrendo aí. Jair Pereira mexeu, fez, mudou, mas o Botafogo não melhorou. Agora quem está se mexendo é o Carlos Magno. A bola sobrou para o Gilmar. Primeiro corte. Procurou a tabela. Elinho devolveu quadrada. Cazu tenta achar. A bola é de Vitor. Gustavo. No meio do compasso, mais o Ditinho. Protegeu e chamou Rafael. Agora, 3 Vasco. 0 Santos. Roberto. Luiz Carlos fecha a passagem. Ele consegue cruzar. Olha o Bismarck. Solto. Tocou por baixo. Tá lá. Gol! Você conferiu o terceiro gol do Vasco. Bismarck matando a pau. Terceiro gol. Vasco 3, Santos 0.
Vasco que tem, por enquanto, 3 pontos ganhos neste grupo B. O Santos tem 5. Curitiba vai vencendo o Botafogo. Curitiba tem 1 ponto ganho, o Botafogo 3. Júnior. Cantou muita jogada, o Vitor chegou, mas foi empurrado. O Júnior deu o juiz. Rede Globo, a marca da torcida. O cartão do Clube do Assinante do Globo garante a você descontos especiais em restaurantes. O Elinho não dominou, mas chegou nela de novo. Quem está desmarcado é o Luizinho. Vai empurrando, vai chegando. Tentou na direita, houve o desvio liberal da bola do Curitiba. Carlos Alberto tocando rápido, esperto para Tostão. Está no meio, pediu. A ele, devolveu para o Tostão. Empurrando mais para o Cazu. Gotardo da duro, protegeu. Está errado, Bandeira. Esse lateral tinha que ser do Botafogo. Sem dúvida. Carlos Alberto. Olha a virada de bola. Oswaldo, Chicão de primeira. Ficou para o Vitor. Olha ali está o Paulinho Criciúma. Gilmar. Luizinho. O segredo do Curitiba em ter mais espaço para trabalhar é exatamente a velocidade com que ele troca de bola. Não é o que acontece com o Botafogo, Juca. O Botafogo está muito devagar e o Botafogo não está com opção por nenhuma das laterais, porque os dois pontas não estão bem. E aí fica tentando aí trocar a bola pelo meio, uma hora perde. Aí não tem jeito. Uma hora a bola escapa e é do Curitiba, que está povoando muito bem esse setor. O Luiz deu falta, até houve, de fato. Mas estou vendo muito complicada a vida do Botafogo. A menos que ache um gol aí nos próximos 5 minutos e consiga dar um sufoco, o que, aliás, do ponto de vista do espetáculo, seria muito bom. O Curitiba tem 2, Botafogo 0. Temos quase 24 minutos desse segundo tempo. Isso aqui em Curitiba. No Rio, em São Januário, Vasco 3, Santos 0. Você conferiu os 3 gols do Vasco. Toda a tranquilidade do mundo para o Rafael. Ele confere a posição da barreira. Carlos Magno encostou para o Perreco. Bateu forte, mas para fora. É tiro de meta para o Curitiba. Amanhã, o quarteto mais louco do Brasil. Os Trapalhões amanhã, 7 da noite. E amanhã, 5 da tarde, você já sabe, as emoções da Copa União ao vivo para você amanhã, 5 da tarde. Embate o tiro de meta é o Rafael. Chicão está ganhando quase todas do Mauro Galvão. Vitor. Mauro Galvão tranquiliza para Gabriel. O Gabriel, toda vez que ele devolve a bola ali na linha da grande área, parece que ele sai da área. Próximo a gente vai conferir. Aí o Perreco. 25 minutos, segundo tempo, no placar do Couto Pereira. Curitiba 2 gols de Chicão no primeiro tempo. Botafogo 0. Mauro Galvão. Ele inverteu com o Gotardo, que foi para a quarta zaga. Perreco. Mauro Galvão. Olha como a moçada do Curitiba marca, pressiona, dificulta o trabalho do Botafogo. Paulinho Criciúma. Gilmar. Vai no toque, tentou Gustavo. Dividiu na sobra, ainda Gustavo. Botafogo, Paulinho Criciúma. Corta em Júnior, outro. Abertura para Vitor. Quem dá duro nele é o Ditinho. E acabou empurrando o jogador do Botafogo. A cobrança é de Vitor. Cazu não tem nada que ficar aí, Cazu. Cobrança de Vitor, Botafogo no ataque. Everaldo tirou da área. Carlos Alberto no complemento. Perreco pegou.
Osvaldo encheu o pé, botou para frente. Rede Globo, a marca da torcida. Com cartão de crédito Bradesco, milhares de portas se abrem para você em todo o país. Boa tarde para Carlos Magno. Chega bem, Vitor. Tem espaço. Cruzamento na área. Rafael chegou antes do Elinho. E olha como ele saiu rápido com o Tostão. Que chapéu, beleza. Acabou deixando para o Gilmar. Esqueceu a bola. Ela é do Botafogo com Luizinho. Paulinho Criciúma. O Gil Elinho. Parou para evitar o impedimento. Paulinho Criciúma dividiu com o Everaldo. É do Curitiba. Mauro Galvão. Curitiba de novo, Osvaldo. Contra-ataque perigoso. Carlos Alberto. Tá chegando, chegou mais perto ainda, já tá na área. Carlos Alberto, linha de fundo, bateu o Gabriel. No reflexo, Chicão não chegou. Perreco na bola. Aí Botafogo de novo. Juca. E atrevido esse Carlos Alberto, não é bom jogador mesmo, Luiz Alfredo. Está chamando a atenção do telespectador para ele desde o começo do jogo, mas vai fazendo uma partida de encher os olhos esse menino. Garoto que veio de Cambará, do Matsubara, tradicional time de revelações aqui do Paraná. Chicão, Perreco na antecipação, ficou lateral para o Curitiba. Agora sem pressa nenhuma vai chegando o Marquinhos. E aqui do lado do Botafogo, o jogador camisa 15, Mazolinha, começa a fazer aquecimento. Osvaldo, Marquinhos. 2 na marcação. Desvio foi do Perreco. Marquinhos rápido para Carlos Alberto. Tá aí o número 7 do Curitiba. Júnior de primeira, devolução de Tostão. Júnior, Tostão, Júnior, que beleza. Olha aí, Vitor salvou. Gabriel sai jogando antes de Carlos Alberto. Ô, jogada bonita. Bate palma mesmo. Tem mais é que bater. O Curitiba agora faz linha de passe dentro da área do Botafogo. Joga em ritmo de treino. Dá um espetáculo bem mais lento do que no primeiro tempo, mas continua dando um espetáculo de futebol. E outra falta em cima do Carlos Magno, número 10 do Botafogo. Tá aí o Mazolinha esperando a vez para entrar. Ele tem a camisa número 15. Carlos Magno, Luizinho perto dele. Quase que os dois deixam de bater e não ia ficar ninguém. Luizinho na frente, fica. Luizinho. Vitor, Botafogo com ela. Abertura para o Gustavo. Cazu na marcação. E agora o Ditinho, ficou mais difícil. Mesmo assim, que beleza. Saiu de novo, olha o Vitor, bateu torto. Ô Vitor, o Gustavo fez a jogada toda, ele tinha mais direito do que você. Tinha ou não tinha, Juca? O Vitor não tinha nenhum direito de fazer essa bobagem. Essa verdadeira bobagem. De fato, pela primeira vez o Gustavo mostra um pouco das suas qualidades, mas o Vitor tratou de desperdiçar. Rede Globo, a marca da vibração. Antecipação do Marquinhos. Carlos Alberto passou ali, mas quem recebeu foi o Tostão. Júnior de primeira. 30 minutos. Segundo tempo no estádio Couto Pereira em Curitiba. Você vê ao vivo na Globo. Curitiba 2, Botafogo 0. E já conferiu os 3 gols. O Vasco vai vencendo o Santos em São Januário 3-0. De novo o Rafael mandou a bola, pingou na área. Dessa vez o Gabriel foi lá e preferiu sair jogando. O Mazolinha vai entrar no lugar de Carlos Magno. Jair Pereira, faltando pouco menos de 15 minutos. Você vê alguma perspectiva do Botafogo virar esse jogo? Botar o Mazolinha lá para correr mais, botar um jogador descansado para ver. De repente pode fazer um gol, futebol só acaba com 90 minutos, né? Então, vamos ver, vamos aguardar. Sabe que o Jair tem razão? Olha o Mazolinha aí. Bom, e além do mais, é a única esperança que o Jair pode ter, né? É exatamente a esperança baseada nos mistérios do futebol, nas viradas que o futebol dá. Afinal, a gente viu na quinta-feira
o goleiro gaúcho fazendo o que fez no Maracanã, né, Luiz Alfredo? Então tudo é possível. Tudo é possível. Depois daquela do gaúcho, definitivamente tudo é possível. A gente lembra que o gaúcho, faltava 1 minuto para acabar o jogo, o goleiro Zé se machucou. Já haviam sido feitas as 2 substituições, o centroavante gaúcho foi para o gol do Palmeiras, o Flamengo empatou, mas na disputa de pênaltis o gaúcho pegou 2. O centroavante gaúcho pegou 2 e bateu 1, sendo o herói do Palmeiras na vitória por pênalti sobre o Flamengo. Gilmar. Vitor. Mas o time do Coritiba corre uma barbaridade, hein? O que marca, olha o Paulinho Criciúma. Daria apoio do Perreco. Todo mundo marcado, o Vitor se projeta, o lançamento é para ele. O que é isso? Que é isso? Deu impedimento? Isso é o seguinte, né? Isso já aconteceu, inclusive no gol que anularam do Chicão. O Bandeirinha, por incrível que pareça, que está ali fundamentalmente para olhar essas coisas, para olhar a posição dos atacantes e dos defensores, o Bandeirinha brasileiro, com muita frequência, olha só a hora que a bola chega no pé do atacante. Ele não olha a hora do lançamento. E aí, marca impedimentos que não acontecem. Celso Luiz Krause é o nome do Bandeira. Bandeira amarela, Celso Luiz Krause. Está do outro lado. A bola do Rafael dessa vez subiu bastante. Perreco, cabeça nela. Lateral Coritiba. Abolição, série brasileira em 4 capítulos. Estreia nesta terça, depois de TV Pirata. Foi falta, tá certo, falta do Perreco. Vai chegando o Coritiba, cobrança pela esquerda. Cobrança do Marquinhos. Evidentemente, está mais para cruzamento. Está aí o Gabriel ligadão. Marquinhos, cruzamento na área. Subiu o Chicão, passou dele, passou de Galvão. Ficou para o Cazu. Vitor, a bola está em jogo. E ele deu a falta do Vitor em cima do Cazu. A dedada foi do bandeira vermelha, Geraldo Zinner. Cazu fica ali caído. Ele sentiu a entrada do Vitor. Carlos Alberto ajeita a bola enquanto o Cazu sai de campo para ser atendido ali pelo médico e pelo massagista do Coritiba. O bate-papo é do Carlos Alberto com o Ditinho, que fica esperando a recuperação do Cazu, que acabou. Acabou de entrar. Tá ele aí indo para a área. Carlos Alberto fica na meia-lua, cobrança de Ditinho. 2-0 Coritiba. Outro cruzamento perigoso. Tirou Gotardo da área. Gilmar. Opa, agarrou, tem que levar o cartão. Não é possível. Carlos Alberto, você comeu a bola. E levou o cartão amarelo com razão. Comeu a bola, mas não tem direito, por causa disso, de segurar o jogador. Cartão amarelo para o Carlos Alberto, camisa 7 do Coritiba. 35 minutos, segundo tempo. Olha aqui, bolão para a linha. Primeira do jeito que ele gosta. Deu o corte, procurou alguém. Tentou no recuo. Acha Paulinho Criciúma. Botafogo chegando ainda. Luizinho. Tenta virar o jogo. Desse jeito, virando desse jeito. O Botafogo não vira. Rede Globo, a marca da torcida. Tinta Polar, látex de qualidade. Tinta Polar, superior a melhor. Pensou pintar? Pensou Polar. Boa antecipação do Vitor, lançamento na frente para o Mazolinha. Mas acabou o campo ali para ele. O Mazolinha ficou mais avançado, enquanto o Valdir Espinosa fica dando o recado para o seu time. O Mazolinha ficou mais avançado e o Gilmar mais no meio de campo. Cazu. Vitor não deu mole. Júnior. Nesse toque de primeira, olha como Curitiba ganha liberdade. Vitinho. Tostão. Carlos Alberto.
Abertura na esquerda, que bolão pro Chicão. No cruzamento na área. Gotardo. Mauro Galvão tirou. Elinho. Criciúma. E o recuo do Oswaldo. Nesse contra-ataque o Botafogo tinha mais liberdade, mas não teve domínio de bola. Aí essa reposição do Rafael. Vida Nova, de Benedito Rui Barbosa, nova novela das 6, estreia nesta segunda. Chicão protegeu, achou Cazu, atenção, a finta, tentou, bateu, explodiu em Gotardo. Tostão. Curitiba na pressão, vai no talento Tostão. Mauro Galvão na bola, tá certo, tá valendo, cima do Botafogo. Gotardo. Paulinho Criciúma, deixou Gilmar, Mazolinha. Ele deu o impedimento do Gustavo. Cobrança do Júnior. Vitor na antecipação. Evitou a saída. Tá difícil, né, Gilmar? Mazolinha. Paulinho Criciúma. Ou abertura pro Vitor. E agora tá sim, tá impedido o Gustavo. Rede Globo, a marca da torcida. O telefone de atendimento aos assinantes do Globo é 217-3000. Júnior e Vica. O Oswaldo se mexeu, saiu da marcação, recebeu a bola, deu pro Cazu que devolveu de primeira. Sutil, elegante, ficou com ela, Luizinho. Gustavo, Paulinho Criciúma. Tostão, trata melhor, trata com carinho. Passa para Carlos Alberto, a infiltração, olha aí, pode ser, tocou. Golaço, 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 golaço. Carlos Alberto, lindo no replay para você. Mas que gol bonito, Tostão. O passe para Carlos Alberto. A profundidade, o senso de colocação e o toque matando o goleiro. No replay para você. Carlos Alberto, camisa 7. Público bate palma para você. Cracão de bola, Carlos Alberto. Camisa 7, Curitiba 3-0. Aos 39 do segundo tempo. Ô, Juca, estrear com um golaço desse, com uma atuação dessa, pode estar pintando, eu não quero me precipitar, é uma partida só, tem muita que se afirmar, mas é um craque. Vamos ver essa do Botafogo primeiro, Elinho chegando, do jeito que ele quer. Esperou no cruzamento, Everaldo não deixou. Elinho, tem Paulinho Criciúma atrás. Vai na individual, outra finta, acabou, saiu. Tiro de meta Curitiba. Juca. A diferença é a seguinte. Um time como o do Curitiba, fazendo futebol que está fazendo hoje, com esse Carlos Alberto, habilidoso, corajoso, atrevido, cabeça erguida, olhando para os companheiros, sendo capaz de fazer um gol como fez. E o Botafogo, apanhando da bola, errando passe em cima de passe, incapaz de qualquer jogada organizada, o Curitiba menos o Botafogo, dá 3 de diferença. Se não der mais. Está de bom tamanho ainda para o Botafogo, esses 3-0, porque podia sair de Curitiba hoje com 6, 7 na bagagem. Então é um jogo de um time só, do Curitiba que não apanha da bola. Tomé. E o Tostão pediu substituição e foi atendido pelo técnico Valdir Espinosa. Em campo, camisa número 15, Maringá. Agora está impedido o Cazu. Camisa 15 para o Maringá, que entrou no lugar do Tostão. Você conferiu, nós já passamos dos 40 minutos, chegando a 41. Segundo tempo, 3-0 Curitiba. A melhor partida do Curitiba nos últimos tempos. A moçada do Paraná está vibrando. Todo mundo vindo aqui comentar que realmente uma das melhores partidas do Curitiba dos últimos tempos. Curitiba que com essa vitória vai para 4 pontos no grupo B. O Vasco vai vencendo o Santos 3-0. Com 3 pontos, o Vasco vai a 6 e alcança o líder Corinthians. Com um jogo a mais. Tirou Vica. Tortou, foi para escanteio. Sem se dizer, sempre é bom lembrar que do ponto de vista de todos os clubes que disputam esse grupo B,
vitórias do Vasco são sempre bem-vindas, porque o Vasco já está classificado. Então, se o Vasco ficar entre os 2 primeiros do grupo B, entra o terceiro. A bola, ele deixou sair o Carlos Alberto, preferiu o tiro de meta para o Curitiba. Tostão, o Botafogo deu azar, pegou o Curitiba num dia inspiradíssimo, né? Somente tecnicamente, né? Um toque de bola rápido, nós conseguimos, somente no primeiro tempo, conseguir fazer 2-0. E agora estamos na base de contra-ataque, né? Cada vestia que nós damos, estamos perdendo os gols. Importante que veio o terceiro gol, dá tranquilidade pra gente. E é importante nós conseguirmos 3 pontos, que praticamente nós chegamos entre os primeiros. Aí o Tostão, camisa 10, que deu lugar para o Maringá, que entrou com a 15. Então, e no contra-ataque, Juca, uma coisa importante do Curitiba também é que os jogadores jogam sem bola. Quer dizer, desmarcam, criam a opção rápida do passe. E vou te dizer uma coisa. O único expediente que não deu muito certo para o Curitiba foi esse de colocar o Cazu na ponta direita. Porque o Cazu meio que desapareceu um pouco do jogo, não foi mais tão perigoso quanto no primeiro tempo. Tá legal. Mazolinha, chega no Botafogo, cruzamento não. Tirou forte, Rafael tá bem colocado. Aí o Valdir Espinosa, o técnico do Curitiba, que pela primeira vez dirigiu seu time no banco de reservas. E pelo jeito que ele preparou o time de quarta-feira para cá, ele realmente ajeitou. Juca, o grande destaque do jogo para você. Sem dúvida nenhuma, essa surpresa com a camisa número 7 do Curitiba, o menino Carlos Alberto. Eu gostei muito do Oswaldo, aliás, eu gosto muito do Oswaldo, acho que o Oswaldo é um jogador que sabe tudo, né? É um verdadeiro técnico dentro do campo, mas todas as honras do jogo para esse estreante Carlos Alberto, que só não fez chover no Couto Pereira e fez um golaço, um gol para disputar aí o gol mais bonito da rodada nessa Copa União. E amanhã, você sabe, 5 da tarde, ao vivo, as emoções da Copa União para você. Vitinho protegeu, mas o Júnior empurrou, o juiz não deu a falta do Júnior. Rafael com ela. E o Esporte Espetacular amanhã mostrando os gols da rodada e as emoções do esporte. O Esporte Espetacular que começa logo depois do Fantástico. Aí o Maringá, camisa 15, Vitinho, 3-0 Curitiba. Lançamento para o Cazu, está impedido. Ele faz uma pose, o Bandeira. Vida Nova, de Benedito Rui Barbosa. A nova novela das 6 estreia nesta segunda. Vitinho não esperava a chegada do Mazolinha, que está se mexendo. Gustavo cutucou para o Luizinho. Gilmar estava voltando. Bandeira deu, o juiz confirmou. Você conferiu todas as emoções de Curitiba e Botafogo ao vivo. Confere os momentos finais do jogo. Curitiba 3, Botafogo 0. 2 gols no primeiro tempo e 1 no segundo. Próximo jogo do Curitiba é com o Guarani em Campinas no meio da semana. E o Botafogo vai a Salvador pegar o Bahia. Dura a vida do Botafogo, hein? Dura vida. Vai pegar o Bahia na Fonte Nova, que não é mole. Reco. Elinho. Esse é o Luizinho. Outra boa bola pro Elinho. Olhou. Permitiu a recuperação do Marquinhos. É escanteio o Botafogo. E o Vasco faz o 4º gol em São Januário, Luiz Alfredo. Passamos dos 45. O Vasco vai goleando o Santos. Fica. Botou para fora. Por precaução. Ouvindo a cantada do Rafael. A cobrança de escanteio do Botafogo agora do outro lado é para Vitor. 4-0 Vasco. Santos que vinha bem, era o vice-líder com 5 pontos, ainda é. Perde de goleada para o Vasco. Olha o cruzamento. O Rafael chegou na bola. Botou, desviou, é lateral Botafogo. Santos que só deve estrear o Sócrates no dia 29, uma terça-feira, contra o Nacional de Montevidéu, campeão da Copa Libertadores da América. Vamos conferir o gol do Vasco. São 2 lances aí.
Saiu a cobrança. Gol! Gol! E aqui acabou. Você, no que viu o quarto gol do Vasco, a goleada do Vasco termina aqui em Curitiba, no Couto Pereira, com uma vitória do Curitiba 3-0 sobre o Botafogo. 2 gols no primeiro tempo, o Chicão aos 7h30 e o Chicão de novo aos 45 na cobrança de pênalti.